Diante do que a gente está vivendo nos Estados Unidos, e diante dessa influência que o Papa passou a ter a partir de Francisco, como a senhora estava dizendo, ter um Papa americano que está olhando com esse cuidado, que tem essa tradição de olhar para a imigração com esse cuidado, com esse carinho, que tipo de influência na política dos homens isso pode ter? Pode ter alguma coisa? Bom, Francisco começou isso, né? Desde Lampedusa, que foi um dos primeiros discursos que ele fez, foi uma espécie de discurso programático, né? Ele mostrou que ele sempre esteve muito ao lado dos pobres, quando trabalhava na Argentina, nas comunidades pobres e tal, mas agora ele mostrou que a pobreza tem um outro rosto muito importante e central, é dos migrantes, dos refugiados, né? Essa movimentação, o people on the move, né? Essas massas de pessoas que saem dos seus países e vão procurar uma vida melhor, procurar vida, né? Porque não estão conseguindo viver onde vivem, né? E não encontram bloqueio, encontram rejeição, né? Ele chamou atenção, denominou isso globalização da indiferença, né? Em Lampedusa ele criou essa categoria. Estamos vivendo uma total globalização da indiferença, ninguém se emociona mais, ninguém se deixa mais tocar por essa tragédia, né? Mulheres grávidas, crianças, os botes inteiros naufragando, todo mundo morrendo. Bom, no deserto do Arizona acontece uma coisa parecida. Então ele trouxe os migrantes para o centro do seu pontificado, criou um dicastério para cuidar disso, o dicastério de desenvolvimento humano, que uma das coisas principais que faz é acompanhar a questão dos migrantes, né? Criou algumas palavras que deviam ser o comportamento que devíamos ter com os migrantes, que seria acolher, acompanhar, promover, né? Eu vi ele falando nesse discurso, eu estava em Roma, botou um monumento aos migrantes na frente da Basílica de São Pedro, enfim, teve vários gestos valorizando muito essa questão dos migrantes. E quando ele falou no Congresso americano, em 2015, ele disse claramente: vocês são um país de imigrantes, então vocês não podem fingir que os migrantes são apenas estrangeiros, que não tem nada a ver com o país. Aproximem-se deles, ouçam suas histórias, comam com eles, né? Ele tinha essa coisa de não basta dizer e fazer discursos, tem que chegar perto, tem que acompanhar, E ele dava exemplo, ele fazia isso também, né? O Papa da proximidade, né? Da cercania, como se diz em espanhol. Bom, então eu acho que ele conseguiu ter algum impacto nesse sentido. Então, o seu sucessor poderá entrar nesse caminho já aberto e provavelmente criar coisas novas, porque eu acredito que o cardeal Prevost, o atual Papa Leão XIV, é uma pessoa que vai ser fiel ao legado de Francisco, mas uma fidelidade criativa. Também vai criar outras iniciativas e outras coisas novas, né? Eu acho que nesse sentido pode-se esperar alguma coisa. Se isso vai ter o impacto que deveria sobre... A Angela Merkel se encontrava frequentemente com o Papa Francisco. Ela ia frequentemente ao Vaticano conversar com ele, né? A Giorgia Meloni também vai, mas eu não sei se aprende muita coisa. Enfim, eu acho que ele tinha uma habilidade política muito grande. Esse aí não sei, porque toda a vida ele teve muitos cargos religiosos. Foi superior da ordem, depois foi superior geral, depois bispo. Ele atuou muito mais dentro da igreja, mas Francisco também, né? Mas existe um episódio muito, até comovente, na história do cardeal Prevost no Peru, que é num daqueles momentos em que houve 3 momentos, e num desses momentos de grande leva de imigrantes da Venezuela para o Peru, o cardeal Prevost foi recebê-los na fronteira pessoalmente, e aí aquela... fez-se católico, né? Lavou os pés, conversou com as pessoas, trouxe fiéis da cúria para levar comida, para cozinhar, para prestar atendimento médico, tudo mais. E aquilo era, evidentemente, um ato político também, que era uma sinalização para o governo peruano: a gente tem que receber essas pessoas. A gente tem que abrir espaço para essas pessoas na sociedade e tudo mais. Quer dizer, talvez esse seja o único ato claramente político Bem, tem uma posição... Tem 2 momentos políticos dele, na ação dele como bispo lá no Peru. Um é esse, e o outro é quando ele se posicionou claramente contra a entrada do que ele chamava de ideologia de gênero
na educação das crianças e tudo mais, porque, segundo ele, estavam sendo inventados gêneros que não existem. Não, e coisas que não estão no Evangelho. E coisas que não estão... Por favor, me corrija sempre, ele diz também, professora. Nessa mesma frase ele diz, né, contra a ideologia de gênero, porque estimula coisas que não estão no Evangelho. Perfeito. E ele tem um posicionamento ali também contra a exposição na imprensa de casais homoafetivos com crianças e tudo mais. É uma família que não é a família clássica. Exatamente. Então, a gente tem essas duas posições muito claras de uma ação política que me levam a achar, porque ele teve poucos cargos em que ele teve espaço para ação política. A maior parte dos cargos dele são de gestão interna, como a senhora estava dizendo. Isso me faz crer que esse vai ser um Papa ativo politicamente, como chefe de Estado, como o Papa Francisco foi. Eu estou correto em tirar essa conclusão a partir da ação passada dele ou não necessariamente? Como é que funciona? O quanto que a gente aprende sobre como vai ser um Papa a partir da ação dele dentro da igreja anterior ao papado? A minha experiência, por exemplo, com o Papa Francisco, eu o conheci antes, né, quando ele ainda era bispo, cardeal de Buenos Aires. Ele não sorria. Era um homem carrancudo, sisudo, antipático. Que interessante. Tornou-se um Papa leve. Era o avô da gente, era uma coisa, aquela simpatia, aquela alegria. Até a gente, porque em Cristologia, a gente estuda que há o Jesus histórico e o Cristo da fé. Então a gente dizia o Bergoglio histórico e o Francisco da fé. Né? Todo mundo se impressionava muito. Então, eu acho que justamente a troca do nome, quando se é eleito Papa, significa isso. Há uma ruptura, né? Claro, você não pode jogar sua vida pela janela, mas há uma ruptura agora é diferente. Você é responsável por todo, você tem que ter uma ação universal, você não pode se prender a coisas passadas. Então, há uma esperança, me parece, a eleição do cardeal Prevost reflete isso, há uma esperança de que ele vai sim atuar politicamente. Talvez não da mesma maneira que Bergoglio, né? Talvez com outros critérios, outro modo de proceder, né? Mas eu acho que ele não vai deixar de fazer isso, né? Então, eu acho que, sobretudo, com as políticas do seu país, né, que afetam o mundo inteiro. O que acontece nos Estados Unidos repercute no Ocidente inteiro, né, certamente, e até além do Ocidente. Então, me parece que ele sim vai tomar posições. Nessa questão da imigração, eu acho que tranquilamente vai, né? Outras questões que apareçam, né? Então, esse gesto que ele fez de receber os venezuelanos na fronteira e recebê-los e tal, reflete um pouco o modo de proceder de Francisco em Roma, que criou duchas e lavanderias para o povo da rua, né? Tinha um prédio que era da Cúria Vaticana desocupado, ele abriu e mandou ocupar, nomeou o cardeal Kraszewski, que era esmoleiro, né? Um cardeal polonês que tinha sido eletricista na Polônia, não tinha luz, o cardeal fez uma gambiarra e botou todo mundo lá dentro, cobraram uma multa de não sei quantos mil euros, ele falou, depois a gente vê como paga. Então, gestos assim concretos. Então, esses gestos concretos, eu acho que a gente pode esperar do Papa Leão XIV, sim, né? Eu só acho que ele será um pouco mais diplomático. O Francisco justamente tinha aquela brusquidão, aquela que surpreendia a gente todo dia, né? Era muito bonito, eu gostava muito de ver, né? O que ele vai inventar hoje? Tinha aquelas coisas inesperadas. Eu acho que ele será um pouco mais calmo, um pouco mais prudente nas suas ações, mas eu acho que ele, sim, atuará no nível político. Eu acho que justamente por isso o escolheram. Esperam que ele seja uma síntese entre o esforço para unificar de novo a igreja, de promover a unidade da igreja, mas não deixando de lado essa ação para fora da igreja em saída, que é o modelo de igreja
que Francisco começou e desejou e que todo mundo, né, repercutiu muito bem, né, dentro e fora da igreja, né? A igreja passou a ser olhada com mais respeito, me parece. Essa parte que a senhora fala que pode trazer unificação é esse discurso diferente do Francisco, por exemplo, em relação a famílias homoafetivas? Não, eu digo, essa unificação é assim, tinha as pessoas que eram absolutamente contra tudo que o Francisco fazia, porque achavam que ele estava indo longe demais. Eu pensei exatamente na bênção para os casais homoafetivos, né? A pergunta que o Oscar Fergut está trazendo aqui, né? Se essas questões ligadas, como é que vão ficar essas questões que já tinham sido ali pacificadas pelo Francisco, né? Como, por exemplo, a bênção para esses casais. Agora, em relação à comunidade LGBTQIA+, o que acontece? Eu acho que já tem um documento do Francisco sobre isso. Ele não, o Leão XIV não vai poder revogar o documento do antecessor, né? Então, ele já tem que seguir a fiducia supplicans, que diz que Deus é bênção, fonte de bênção. Então, todas as pessoas que se aproximam da igreja e querem ser abençoadas têm direito à bênção, né? Mas tem uma fala do cardeal Prevost como cardeal dizendo que não se nega a bênção a ninguém. Nesse contexto. Não se nega a bênção a ninguém. Quer dizer, a bênção tem. A bênção tem. Então, é muito importante não se estar abençoando o vínculo, dizendo isso é igual ao matrimônio católico. Não, ninguém está dizendo isso. Mas está se abençoando as pessoas que vivem aquele vínculo, né? Mas me parece que é exatamente a mesma ideia do Francisco. Mas aí, quer dizer, ele diz que não está abençoando o vínculo, né? De agora em diante, a Igreja Católica vai reconhecer como legítimo todas as uniões homoafetivas. Não, isso ele não diz. Mas as pessoas que vêm pedir a bênção têm direito a recebê-la. Não se nega a bênção a ninguém, né? Professora, a gente vive uma crise das democracias. E parte dessa crise é a ascensão de movimentos populistas e autoritários por toda parte, movimentos iliberais, em grande parte de direita, mas estão sempre aí Daniel Ortega e Hugo Chávez para nos lembrar que não é só na direita, a coisa também acontece na esquerda. Mas é um momento de crise. Parte dessa crise na extrema-direita é essa ascensão disso que a gente estamos nos habituando a chamar de nacionalismo cristão. Que naturalmente é mais protestante do que católico, bastante mais protestante do que católico, mas está essencialmente ancorado na ideia de interpretar a Bíblia por uma leitura política que faça parecer que a Bíblia dá apoio para muito do que esses líderes pregam e defendem e tudo mais. Como a gente está falando de um documento que os primeiros textos têm o quê? 4.000 anos? Desde a primeira compilação dos primeiros livros da Torá, do exílio babilônico, né? Tem bastante tempo. Então, no fim das contas, são documentos que você vai adaptando e interpretando como você quer, no momento que você quiser, para dizer o que você quiser. Mas o Papa Francisco foi uma figura muito importante porque, em sendo Papa, quando ele fica sempre puxando para a mensagem cristã do amor ao próximo e reiterando, afinal de contas, a âncora da extrema-direita costuma estar na xenofobia, né? Esse contraste do Papa Francisco foi muito importante. Agora a gente tem um Papa que fala com sotaque de Chicago. Chicagoano. Não, pois é, isso eu estava acompanhando pela televisão americana, entrevistando o irmão dele que mora no Illinois, e aquele circo que a imprensa americana sempre faz, uma certa euforia, os programas de comédia da noite e tal. Eu estou interessadíssimo em ver como é que vai ser os Estados Unidos na próxima década e meia. Estou chutando aqui qual vai ser o tamanho desse pontificado. A gente vai ter um sujeito que fala inglês americano o tempo todo, comentando sobre o que é de fato o cristianismo, quais são os valores cristãos, tais como, e fazendo um contraste com esse movimento MAGA do presidente Trump.
recorrentemente, isso não me parece que vai ser um contraste interessantíssimo a assistir nos próximos anos? Eu acho. E acho até que por isso é uma das razões pelas quais escolheram ele, né? Quer dizer, a força avassaladora, né, do Trump com o seu projeto de Make America Great Again, precisava de um contraponto. E esse Papa vai ser um contraponto, vai falar na língua do Trump, né? Tem outra ideia do que deve ser os Estados Unidos, diferente da do Trump. Uma das coisas que eu acho que ele pode contribuir muito é tirar essa noção de que a América é os Estados Unidos. Os Estados Unidos não é a América. A América não se resume aos Estados Unidos. Nós somos todos americanos. Obama já tinha começado a mudar esse discurso, quando foi a Cuba. E ele é cidadão peruano, né? E ele é cidadão peruano. Ele sabe que a América não se resume aos Estados Unidos. A imprensa peruana, inclusive, está tratando ele como o primeiro Papa peruano. Exatamente. Não, o que é verdade. E no discurso ele fez questão de falar espanhol. Falou espanhol. E não falou inglês, né? Por que a senhora acha? Pois é, não falou inglês. Eles têm que falar italiano, né? Italiano é a língua do Vaticano e tal. Bom, então ele começou num bom italiano até. No meio, ele virou... Um sotaquezinho americano, né? Não, mas falando bem, né? Sim. Porque, em geral, o americano não fala língua nenhuma bem, é uma coisa horrorosa. Mas ele falando bem. Mas aí, no meio do discurso, ele passou para o espanhol, né? E diz, então, eu quero... Porque estava se dirigindo à sua diocese querida de Chiclayo, onde ele aprendeu muito, sofreu junto com o povo, né? Ele fez questão de trazer Chiclayo para dentro do discurso dele a partir do Vaticano, e falando em espanhol. Então, eu não sei se ele vai falar inglês o tempo todo. Provavelmente vai falar muito inglês, porque é a língua franca de hoje, a koiné de hoje. Mas ele, em algumas ocasiões, ele vai falar espanhol, eu tenho impressão. Porque o mundo hispânico e o mundo anglófono convivem nos Estados Unidos e acaba que se tornam os dois idiomas mais falados do Ocidente, né? Então, eu acho que ele vai... O Papa Francisco falava bastante italiano, mas quando ele queria ficar à vontade, ele falava argentino, né? Falava espanhol com sotaque argentino. Eu acho que ele vai trazer o seu espanhol frequentemente. Meio ambiente. Uma outra curiosidade a respeito desses dois papas é que são dois papas cientistas. Sim. Francisco era químico, esse é matemático. Temos um papa matemático, que é diferente do Papa Bento XVI, que era um filósofo, né? Teólogo, evidentemente, mas... Teólogo, músico também, músico. Um músico também, um músico amador, né? Mas de profissão, de carreira acadêmica, ele era... Teólogo e filósofo. Me parece que a gente pode encaixar a teologia como uma das disciplinas da filosofia, ou está incorreto? Não, a teologia está nas ciências humanas. Não se identifica com a filosofia, não. Não? Não. A filosofia é mediação para o discurso teológico, para a construção do discurso teológico, que pega o dado bíblico, escriturístico, a interpretação da tradição e a mediação hermenêutica da filosofia. E aí se constrói, né? A gente está indo para um mundo que vivemos uma era pós-industrial que é uma era, não sei se do conhecimento, uma era digital. A gente ainda não precisou um nome para essa era que a gente está vivendo, mas é uma era em que a fonte da riqueza não é mais aquilo que você faz numa fábrica. É patente, é conhecimento. A maior empresa do mundo hoje, como no passado foram GE, Ford, petroleiras, bancos... a maior empresa do mundo hoje, que a Apple, é uma empresa que não tem fábrica. Ela terceiriza a fabricação. A fonte da riqueza da Apple é a produção dos seus PhDs. E por isso que eu acho muito interessante que vem das ciências duras os últimos dois papas. Um químico e agora um matemático. É interessante. Bem interessante. Pois é. A formação da cabeça. Né? E uma das grandes questões que se apresenta para o mundo hoje, que é uma questão que a política do mundo não tem sido capaz de enfrentar, é a das mudanças climáticas, é a do excesso de carbono na atmosfera. E estamos falando de dois papas que, por conta da sua formação, estão plenamente equipados para entender, do ponto de vista científico, exatamente como que esse processo se dá. A igreja não é mais, como já foi no passado, uma inimiga da ciência. Não, dialoga com a ciência. Me parece que desde João Paulo II, claramente, o João Paulo II fez aquele
pedido de perdão a Galileu, né? Na virada do milênio. E desde ali tem uma postura cientificista da igreja, né? Já na virada da modernidade, no século XVI, já apareceu claro que a ciência tem que ter sua autonomia, né? Então, bom, isso... Pré-iluminismo. Hã? Pré-iluminismo. Quando estava assim, se gestando o que seria depois do iluminismo, né? Bom, mas isso não era unânime dentro da igreja. Evidentemente, houve muita resistência, né? E pessoas que queriam, porque a igreja estava saindo da Idade Média, onde foi seu grande, né, esplendor e tal, e entrando num mundo onde Deus não era mais a medida de todas as coisas, mas o ser humano é que era a medida de todas as coisas, aquele homem vitruviano de Leonardo da Vinci, tudo isso, né? Tem coisas muito simbólicas. Mas aí, então, essa autonomia da ciência foi avançando e foi sendo cada vez mais respeitada dentro da igreja. Temos uma pessoa como Teilhard de Chardin, que era um grande cientista, que demorou muito a ser aceito na hierarquia oficial. Ele foi proibido de publicar seus escritos por um bom tempo, né? Quando ele Giordano morreu. Bruno, alguns séculos Giordano antes, Bruno, queimado, né? Exatamente, né? Então havia sempre uma suspeita em relação à ciência, porque poderia contradizer a Bíblia, né? Umas coisas assim. Então, se não é a criação, não é como diz na Bíblia. Bom, depois que a exegese também entrou, né, num modo de fazer mais científico, com a Formgeschichte, a história das formas, tudo isso, aí a coisa abriu mais, né? Porque não necessariamente você tem que interpretar a Bíblia ao pé da letra, né? Então, a narração do Gênesis tem dois personagens, Adão e Eva, mas não são pessoas reais, né? Seu Adão e Dona Eva, não, são simbólicos, arquetípicos, né? Tudo isso. Então, isso passou a ser mais aceito, né? Me perdoe lhe interromper, porque isso me pareceu curioso e eu não sou religioso. Hoje, a maneira como a igreja olha para a figura de Adão e Eva é uma forma como metáforas, como símbolos, como arquétipos? Nos estudos do nível da teologia, sim. Tá. Né? Na catequese, não. Na catequese, você trabalha com as crianças, é a figura de Adão. O primeiro, onde a humanidade, o pecado original, não é o pecado de Eva primeiro, que depois levou a maçã para Adão, não é o pecado sexual, né? É o pecado da humanidade. O que significa esse pecado? Que somos seres divididos, né? Não fazemos o bem que queremos, fazemos o mal que não queremos, muitas vezes, né? Somos seres divididos. E, então, todos os seres humanos participam dessa... Agostinho foi o grande, né? O grande pensador sobre a questão do pecado original, muito pessimista em relação à condição humana, né? Mas eu acho que esse diálogo fé e ciência foi se desenvolvendo ao longo da modernidade, né? Então, Teilhard de Chardin, de autor proibido, passou a ser livro de cabeceira de papas, né? E Teilhard de Chardin é audacioso na sua reflexão, né? O átomo, a matéria, né? A matéria que é o centro de tudo. Ele não é um livro de piedade. A obra de Teilhard de Chardin é evolucionista, né? É muito importante isso. Então, foi acontecendo o diálogo entre a ciência e a fé. Então, no pontificado de João Paulo II, saiu um documento sobre isso, Fides et Ratio, que foi redigido pelo cardeal Ratzinger, né? Que é onde há o reconhecimento também do valor de Darwin, né? Do trabalho de Charles Darwin, né? Sim. Faz-se uma abertura para Darwin, né? Bom, tem uma teóloga que eu gosto muito, americana, né? Elizabeth Johnson. Ela é freira, religiosa. Escreveu um livro sobre Darwin que se chama Ask the Beasts, né? Pergunte às bestas. Muito interessante, né? Bom, e cada vez mais se desenvolve coisas, por exemplo, como uma teologia animal, né? Isso, depois que o pensar teológico sobre a ecologia começou a avançar, começou a crescer, né? Então, a mística franciscana leva muito a isso. Leonardo Boff tem muitas coisas escritas sobre isso. Então, por isso que eu acho... João Paulo II já tinha um documento sobre a ecologia, sobre o meio ambiente, Solicitudo Reis Socialis, né? Mas ainda era, mais ou menos, me parece ainda incipiente, pesado. Eu acho que foi a Laudato Si que lançou realmente, né, a partir do cristianismo, a questão ecológica. Por quê? Porque mostra que justiça ambiental e justiça social estão
são inseparáveis, estão ligadas. Quando há injustiça ambiental, há injustiça social. Os pobres são as primeiras vítimas da crise climática e tudo isso. Então, realmente é um documento extraordinário, né? E os estudiosos de doutrina social da Igreja afirmam que a Laudato Si inaugura um novo capítulo na doutrina social da Igreja, né? Porque traz novos sujeitos para o pensar eclesial, que são os outros seres vivos, os não humanos, né? Tudo que forma o meio ambiente e a terra, né? A terra como agredida, explorada, né? Então o Papa Francisco na Laudato Si chama a terra de mãe, de irmã, de nomes assim, né? Bem franciscanos, né? Bem aderidos à espiritualidade de São Francisco, que foi um homem à frente do seu tempo, a gente vê hoje, né? Essa questão da ecologia já está em toda a espiritualidade de São Francisco. Ele não era um intelectual, não elaborou assim obras volumosas escritas, né? Mas, como você diz, né? 2 papas cientistas. Aliás, quanto à química, uma curiosidade. Na Argentina, a química é bem querida, estudada, tem muitas vocações de químicos, tem um prêmio Nobel de Química. Tem um prêmio Nobel argentino. Um prêmio Nobel de Química, exatamente, né? É o latino-americano que tem um Nobel de Ciência. Exatamente, exatamente. Aliás, a Argentina tem 5 prêmios Nobel. Mas 2 da paz. Borges ganhou a literatura? Não, a literatura nunca teve. É a grande frustração, é inacreditável. Porque eles mereciam até mais do que nós. Mereciam. Mas teve... Vai ser cancelado, olha. Eu estou reconhecendo, literatura e cinema eles fazem melhor do que nós. É verdade. Música a gente faz melhor. Música a gente faz melhor, eu acho. Apesar de Piazzolla... Que é um gênio. Que eu acho brilhante um pouco mais. Eu acho que a gente tem mais nomes grandes de música. Agora, a literatura... Não, temos bons nomes. O Guimarães Rosa, eu acho que... Guimarães Rosa, Grande Sertão. Eu tenho dificuldade de afirmar literatura assim, categoricamente, mas talvez eu conheça pouco a Argentina. Mas Borges tem grandes nomes. Borges é um gênio. Muito grande. Eu acho que Manuel Bandeira é excepcional, Guimarães Rosa... Drummond. Temos grandes autores, eu acho. Temos grandes autores. Só que Borges é muito grande. Agora, quanto ao cinema, eu concordaria. Cinema é mais fácil de fazer a afirmação. Cinema eu acho que é mais fácil fazer essa afirmação. Então, aí, a vocação dele de químico vem desde aí, por isso que eu queria dizer isso. A gente tem aqui uma pergunta do Sérgio Freitas, porque a gente está falando da continuidade do legado do Francisco, e ele está perguntando em relação à continuidade do legado do Leão. Por que a escolha desse nome? Eu tenho uma pergunta para me juntar a isso, que era para onde eu queria ir. Mesmo sendo ateu, Leão XIII é um papa pelo qual eu tenho particular apreço. E é por uma razão muito particular minha, que eu sou um liberal progressista. E um dos meus movimentos favoritos na história do liberalismo é um movimento britânico da virada do século XIX para o XX, que é o movimento do New Liberalism, que segue a partir dos escritos de John Stuart Mill. Que é o liberalismo que olha para o capitalismo selvagem inglês do século XIX, para aquele mundo Charles Dickens, e fala, gente, não dá. A gente precisa de um Estado que permite que as pessoas possam vir a ser seu melhor, não importa quem são seus pais. E daí vem um dos mais brilhantes premiers britânicos da história, que é o David Lloyd George, que é o cara que começa a construir na Inglaterra o serviço público de saúde. Daí vem as primeiras leis de obrigação de vacina, daí vem todo aquilo que a gente chama de escola pública vitoriana, ela se aperfeiçoa e realmente se universaliza a partir desse movimento liberal, que é tudo uma questão de como que a gente dá dignidade ao trabalhador. Simultaneamente, na Alemanha, estava acontecendo o surgimento da social-democracia alemã, que não é um movimento dentro do liberalismo, mas é um movimento de desradicalização do marxismo e que está buscando a mesma coisa. Dentro da democracia, como é que a gente consegue construir um Estado que possa dar a qualquer um, não importa onde tenha nascido, a oportunidade para se desenvolver, para ser o seu melhor. Como é que a gente consegue construir um Estado em que todos têm direito garantido à dignidade humana? E Leão XIII é um papa que está pensando exatamente as mesmas questões diante da classe operária, naquele mesmo momento, que é a crise de não dá para trabalhar 12 horas por dia, não dá para a criança trabalhar no chão de fábrica, não dá para aquela coisa que era a primeira revolução industrial. E, de repente, a gente está vivendo
isso é uma interpretação particular minha, professora. No momento que as fábricas se automatizaram na virada do século XX para o XXI, acabou o emprego operário e o fim do emprego operário criou essa massa de homens, principalmente homens, de classe média baixa, com ensino médio, que não tem mais um tipo de emprego que lhes dê esse tipo de garantia de dignidade e tudo mais. Direitos trabalhistas. E isso está na origem desse movimento de extrema-direita que vem nascendo em boa parte do Ocidente. Porque é justamente esse grupo de homens que formam a base, assim como formaram, de certa forma, no fascismo lá atrás. Quando o Papa aparece com esse nome, Leão XIV, a coisa que bateu na minha cabeça na hora, a gente estava conversando, a gente estava ao vivo, imagino que tenha batido na cabeça da senhora e todo mundo que acompanha um pouco a história da igreja, ele está olhando para essa questão do trabalho e para essa questão da transformação do trabalho e da dignidade do trabalho. Ele parece estar apontando para isso, não? Sim. Ele é um sucessor de Leão XIII? Sucessor de Leão XIII, sem dúvida. Eu acho que ele escolhe esse nome, Leão, por causa de Leão XIII, né? Ele quer dizer isso, estou no segmento de Leão XIII, que não só via as condições terríveis que os operários viviam, mas se angustiava porque via que os operários não estavam encontrando no cristianismo e na igreja uma ajuda e iam para o marxismo, né? Ele constatou que a igreja estava perdendo a classe operária para o marxismo, né? O marxismo é esse que tem bandeiras que o cristianismo teve no seu início, mas que depois se afastou delas, né? Era meio conivente com a classe, com a classe patronal, com tudo isso, né? Então, por isso, ele escreve esse documento, Rerum Novarum. Leão XIII também tem uma característica que eu acho bonita, foi o primeiro padre que foi filmado. Os irmãos Lumière filmaram Leão XIII, né? Aliás, está em todas as redes sociais as imagens do Leão XIII hoje. Interessante isso. Eu não sabia, soube agora. Eu soube disso. Mas ele foi um papa muito aberto e muito antenado com toda essa questão do trabalho. Questão essa que continua preocupando a igreja, né? O Papa Francisco disse, eu me preocupo porque há jovens que já estão chegando perto dos 30 anos que nunca trabalharam, porque não encontram trabalho. Não há trabalho para eles, né? Não há emprego remunerado, então estão sempre na informalidade. Realmente a questão do trabalho hoje é uma questão bem espinhosa, né? Então, me parece que talvez seja um dos focos que talvez esse Papa esteja pensando em se voltar. Eu acho que tem muita movimentação dentro das comunidades cristãs, dos movimentos populares, né? O Papa Francisco, quando fez aquele encontro, não me lembro, na Bolívia, né? Que ele falou, vocês têm que reivindicar as 3 T, terra, teto e trabalho, né? Então, o trabalho é um dos T's que tem que reivindicar. Enfim, as condições de trabalho hoje em dia, né, não são como no tempo lá da Inglaterra, dos livros de Charles Dickens, aquelas coisas horrorosas, mas a gente encontra trabalho escravo, encontra, às vezes, grandes confecções ou lojas de departamento que mantêm suas costureiras ou seus artesãos num espaço assim, comendo, tem 5 minutos para comer e trabalhando o dia inteiro. Então, tem esse tipo de coisa, né, esse tipo de opressões. O trabalho de aplicativo de muitas horas dentro de um carro, ou então em cima de uma motocicleta, o que é ainda mais perigoso, né? Exposto a perigos e tudo isso. Não tem conta, né? Os profissionais que pegam Uber, né? Quando entro no Uber, a gente às vezes conversa com o motorista e ele diz, não, na verdade eu sou arquiteto, mas fiquei desempregado, então resolvi pegar o Uber e tal, porque não tem outra saída, né? Ele tá, né? E agora os táxis estão... ontem o taxista me dizia que estão ameaçados de acabar, porque o Uber, né, vai engolindo eles e eles não conseguem mais fazer a férias diária, né, que faziam antes. O Uber faz mais, né? Enfim, são todas questões atuais da questão do trabalho, né? E aí volta a questão dos migrantes, porque o migrante, o que ele quer, na verdade? Ele quer trabalho, ele quer trabalhar, né?
Bom, os migrantes que chegam nos Estados Unidos, eles vão atrás do sonho americano e tal, vão pegar os trabalhos mais subalternos possível, limpar piscina, entregar pizza e tal, mas pouco a pouco eles vão conseguindo se sustentar, ganhar, ter uma casa própria eventualmente, né? Então, aquilo para eles é melhor do que eles não tinham lá no seu lugar de origem, né? Bom, agora se vão todos ser deportados e mandados de volta, né? Vai ser uma crise mundial terrível, né? Eu não sei como é que isso vai se resolver. Então, me parece que o olhar, né, do atual Papa pode estar, sim, voltado para essa questão. Você tinha me porque ele falou depois bastante, eu não sei se ficou... A pergunta da audiência era só em relação a essa continuidade do legado do Leão mesmo, assim, o porquê da escolha desse nome e tal. Teve também o Leão I, que foi quem impediu Átila de invadir Roma, né? O Leão I, né? Lá atrás, muito lá atrás. Mas certamente ele está pensando em Leão XIII, né? Leão XIII, que foi o iniciador da doutrina social da Igreja com a encíclica Rerum Novarum. Em 91, foi o centenário da Rerum Novarum e João Paulo II lançou também um encíclico, um documento chamado Centésimos Annus, né? Que foi muito criticado. Né, muito criticado aqui na América Latina, sobretudo pela teologia da libertação, dizendo que não trazia nada de novo, né, e que estagnava algo que tinha que ter sido um processo muito mais dinâmico, a conquista dos direitos estava longe de ter avançado e tal, né? Mas, enfim, sempre é uma encíclica muito importante, é um documento muito importante que depois vai ser seguido por vários outros, né? O Papa Francisco lançou praticamente dois, né? A Laudato Si e a Fratelli Tutti, onde ele fala da amizade social, né? Sair da lógica do sócio, que só se relaciona por interesse, para a lógica do irmão, que é uma relação gratuita, né? A relação fraterna. Ele diz que a Revolução Francesa tinha 3 palavras de ordem: igualdade, liberdade, fraternidade. Na igualdade, na liberdade avançou-se, mas na fraternidade não, né? E, enfim... É um documento também importante, né, da doutrina social da Igreja. Mas, certamente, o Papa Leão XIV estava olhando para Leão XIII quando escolhe seu nome. Disse que o Papa Francisco, na verdade, quando viu que estava prestes a ser eleito, pensou em escolher o nome de João 24, né, para ser a continuidade de João 23, que foi quem convocou o Concílio Vaticano II. Mas Dom Cláudio Rumes, isso eu ouvi da boca de Dom Cláudio Rumes, muito amigo dele, um franciscano, né, que era cardeal brasileiro, abraçou e disse: escolha Francisco, né, por causa dos pobres. E aí ele escolheu Francisco, né? E não tinha nenhum Francisco. Bonita. Bonita a história. Ele escolheu Francisco e foi muito fiel ao nome Francisco, né? Botar os pobres em primeiro lugar, não esquecer dos pobres, tudo isso, né?